E é sempre um grande desafio ministrar à tarde, não é verdade? O pastor Hermes é bom para divulgar livro, hein? Eu vou te contratar. Vou gravar um vídeo depois você divulgando meus livros. Aleluia, eu nem sabia que meu livro fazia tudo aquilo que ele disse e faz mesmo. Louvado seja Deus. Eu escrevi esses 2 livros, gente, com um objetivo. No ano passado, esse aqui em especial, esse livro aqui, Como Vencer as Dívidas, eu escrevi ele em 2019. Ele já está na 2ª tiragem, já vendi mais de 3.000 livros desse daqui, para a glória de Deus. E esse Jornada Paz Financeiro é o meu filho mais novo. E eu tenho uma dificuldade muito grande, pastor Hermes, de escrever. Porque eu não escrevo simplesmente por escrever. Eu escrevo quando o Espírito Santo movimenta o meu coração. Ele guia, ele me direciona. Então, esses 2 livros em especiais, ele surgiu de uma necessidade de poder abençoar as pessoas, porque eu percebi que por falar de vida financeira, eu falo sobre vida financeira na rádio, nós temos uma rádio em Goiânia, eu tenho um programa toda segunda-feira, chamado Graça para Prosperar. Quantos aqui já ouviram o programa? Obrigado pela sua audiência, aleluia, louvado seja Deus. E nós temos esse programa toda segunda-feira. Inclusive, pastor Hermes, o dia que você estiver lá, na segunda-feira, meu convidado para participar comigo do Graça para Prosperar pela Vinha FM. E as pessoas me procuram, e o que elas mais me procuram é para saber o quê? Pastor, eu quero saber como que eu saio das dívidas. E de tanto eu ensinar as pessoas um passo a passo bíblico sobre como sair das dívidas, eu resolvi escrever esse livro. E acredite, esse livro, a quantidade de testemunhos que eu recebo na próxima tiragem dele, eu vou ter uma parte só para mostrar os testemunhos que eu recebo de pessoas que leram o livro, seguiram os passos e foram abençoados e saíram das dívidas e estão construindo uma vida financeira próspera. É bem provável que em algum momento o pastor Hermes vai me convidar para dar um seminário aqui sobre vida financeira. Quantos gostariam de me ouvir nessa área? Mas enquanto esse seminário não acontece, deixa eu te falar uma coisa rápida. Eu desenvolvi a Jornada Paz Financeira no final do ano passado. E a Jornada Paz Financeira, ela é o mais completo curso bíblico sobre vida financeira. Eu ensino sobre tudo, eu ensino inclusive sobre como vencer as dívidas, sobre como você vai entender todo o sistema financeiro do país, eu falo sobre investimentos, eu falo sobre o que não é investimento, que às vezes muitas pessoas acham que estão fazendo investimento e não estão. Então, essa Jornada Paz Financeira, ano passado, final do ano passado, eu lancei ela e mais de 180 pessoas, mais de 1.800 pessoas conectaram comigo através da Jornada Paz Financeira. Então, pastor Hermes, eu vou fazer algo especial aqui para a videira de Taguatinga. Se você se inscrever na Jornada Paz Financeira, pastor, como que eu me inscrevo? Você vai no meu Instagram, PR André Francisco, ou então você vai entrar no site jornadapazfinanceira.com.br e você vai se inscrever. Se você se inscrever, você vai ganhar esses 2 livros. Você pode apenas ir lá no fundo, pegar lá, mostrar para o irmão o comprovante da sua inscrição e você vai ganhar esses 2 livros. Dentro da Jornada Paz Financeira, você vai ganhar 3 livros lá, além desses 2 que eu vou te dar aqui. 3 livros, e-books que estão lá, dentro da Jornada Paz Financeira, uma planilha para você acompanhar suas finanças, sua vida financeira. Quantos aqui têm dificuldade de acompanhar sua vida financeira? Deixa eu ver. Você fala, pastor, eu acompanho pela cabeça ou eu acompanho pelo extrato bancário? Quem é assim? Ah, meu Deus do céu. Eu vou te ajudar a sair disso. Pela Jornada Paz Financeira. Bom, outra coisa. Esse ano, eu desenvolvi um aplicativo muito legal, chamado Mordomo Fiel. O que é o Mordomo Fiel? É um aplicativo que eu uso a inteligência artificial para você controlar a sua vida financeira pelo WhatsApp. Então, eu particularmente estou me divertindo muito, porque eu uso o Mordomo Fiel para controlar as minhas finanças. O que eu faço? Eu mando um áudio, ou eu mando um texto escrito da despesa ou da entrada que eu tive, e automaticamente o Mordomo Fiel, através do WhatsApp, ele lança em um dashboard profissional
para você acompanhar a sua vida financeira. Eu estou sendo muito abençoado através do Mordomo Fiel. Então, se você quiser se inscrever também, o site é mordomofiel.com, não é .br, é .com, mordomofiel.com. Você vai ser muito abençoado através desse aplicativo de vida financeira. Amém? Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Mais uma vez eu quero agradecer o pastor Hermes, pastora Diana, pela oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus aos irmãos e falar um pouco sobre a nossa visão, sobre a nossa estrutura. Eu creio, essa água é minha, né, pastor? Que chique. O caneco é meu também, eu posso levar ele ou não? Pidão, pastor Pidão. Coisa bonita a gente pede, não é verdade, gente? Parabéns. Amados, nem você tem. Não, agora está estreando hoje, eu já vou levar? Não posso levar, não. Agora eu vou levar. Amados, como igreja, é muito importante que a gente entenda que Deus nos deu duas coisas como igreja. Você é da videira, diga assim, eu sou da videira. Deus, Ele te estabeleceu em uma igreja. E uma igreja que tem uma visão, que tem uma clareza de propósito e que tem uma mensagem. O que eu fico fascinado com tudo que nós vivemos como igreja, é que em qualquer lugar do planeta que você for, e você falar que é da videira, e acredite, às vezes você acha que a videira ela tem um ambiente só nacional, porque aqui no Brasil nós somos realmente uma grande igreja, né? Nós temos mais de 800 igrejas. Eu admiro o pastor Hermes, porque o pastor Hermes é um pastor extraordinário, é um pastor que já provou que é grande. Já provou que é grande pela obra que ele já construiu e pela história que ele construiu em Deus. E os irmãos são presenteados aqui na videira de Taguatinga com um pastor com uma experiência, junto com a pastora Diana, de grande resiliência, de humildade, de experiência que sabe como fazer a igreja crescer. E eu louvo a Deus porque nós estamos aqui, eu estou aqui nesse início do trabalho do pastor Hermes aqui na videira de Taguatinga, mas eu tenho certeza que muito em breve nós estaremos aqui reunindo a liderança em ginásios, em estádios, fazendo conferências. E eu te peço, pastor Hermes, não me esqueça no teu reino, no nome de Jesus, porque grandes coisas o Senhor irá fazer nesse lugar. Mas, presta atenção, Deus, Ele nos tem dado uma visão. Por que eu te digo que isso vai acontecer? Porque como igreja, nós não estamos andando e aprendendo, não, nós já sabemos o que estamos fazendo. Nós não estamos aqui para aprender a fazer algo, não, você já sabe como que faz. A videira se espalhou de uma maneira muito interessante. Eu estou na videira desde do ano 2000. Eu converti, eu costumo dizer que eu converti entre o ano 2000 e 2001, porque eu comecei a visitar a igreja no ano 2000. Mas a minha experiência com Jesus foi no ano de 2001, em março de 2001. Eu tive uma experiência profunda com Deus. Então, eu digo que eu sou um dos pioneiros, né? Um dos 1000 pioneiros que a videira teve. E foi uma experiência tremenda, extraordinária. O que eu tenho vivido, eu casei na videira, eu sou casado com a Larissa, eu tenho 2 filhos maravilhosos, o Davi e a Adassa, são cheios do Espírito. Ontem estava tendo uma célula lá na minha casa, cheguei de viagem, na hora que eu piso lá, uma célula, 40 adolescentes, meu apartamento não é grande, tinha 40 adolescentes, tinha adolescente até em cima da mesa. Eu falei, desce daí, ô Zaqueu. E aí, um mover de Deus, um ambiente espiritual. Então, Deus, o que eu acho maravilhoso é que minha filha tem 16 anos de idade. 16 anos. Ela sabe tudo que precisa ser feito na vida da igreja. Ela sabe qual que é o caminho. Ela evangeliza, ela ganha as almas para Jesus na escola dela. Ela estuda numa escola secular. E o índice de depressão, de ansiedade nessa escola é gigantesco. Mas a minha filha, ela prega o evangelho para essas crianças, para esses adolescentes, levam eles para o encontro, e depois ela já fala para mim, pai, eu preciso de fazer a consolidação, eu preciso de inscrevê-los no cursão.
Eu preciso de levá-los para o CTL. Pai, me ajuda, porque agora eu virei o motorista dela, do ministério dela. Você consegue me entender? Eu sou o auxiliar do ministério dela, porque com 16 anos já está no DNA dela o que ela precisa de fazer como igreja, qual que é o caminho que ela tem que seguir, o que se espera dela como igreja. Por quê? Porque como videira, nós temos uma estrutura muito clara, um caminho muito claro a seguir e uma mensagem muito poderosa. Isso é tremendo, sim ou não? Você é uma igreja que é conhecida pela estrutura e pela mensagem. Por quê? Porque aonde você vai, a primeira coisa que as pessoas irão falar é o seguinte: você é da videira? É, rapaz, essa igreja sua entende da Bíblia, hein? Por quê? Porque a grande característica do nosso ministério, e o pastor Hermes tem essa característica, porque ele é um grande mestre da palavra, a grande característica do nosso ministério é o quê? É o ensino. Nós somos o povo do ensino. Então, você que é líder, você que está na vida da igreja, fazendo cursão, o CTL, queridos, o conteúdo espiritual que você recebe através desses cursos da igreja, acredite, já leva você para um patamar espiritual tão grande, tão elevado, que às vezes você vai conversar com pessoas de outros ministérios, que já tem uma história longa na vida da igreja, 10 anos, 15 anos, 5 anos, mas na hora que você conversa a compartilhar do Senhor, a riqueza que Deus tem entregado para você é tão grande, que eles ficam chocados, eles perguntam para você, quanto tempo de convertido que você tem, porque o que você está falando eu nunca ouvi. Por quê? Porque Deus tem nos dado uma mensagem. A mensagem do Evangelho, ela produz maturidade, ela amadurece os crentes, ela leva você a se tornar uma pessoa experimentada na palavra da justiça, de maneira que aonde você chega é impressionante, você sabe que é abençoado, favorecido, e já não há mais condenação sobre a sua vida, então você vai seguir em paz aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Você está comigo aqui hoje? Agora, Deus também nos deu uma estrutura. E estruturas, algumas pessoas criticam e eles pregam contra a estrutura. Eles falam, não, nós não podemos ser uma igreja. Não é? Teve um dia que eu estava conversando com um irmão e ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou sair da videira. Eu falei, por quê? Porque eu não aguento mais esse ambiente de estrutura, de religiosidade, essa coisa enrijecida, e ele estava nos criticando de maneira muito dura. E eu falei para ele, o que você vai fazer? Ele falou para mim assim, agora eu vou viver o novo de Deus. Eu falei, o que é o novo de Deus? Fiquei interessado. Achei interessante a abordagem dele. Ele falou para mim assim, o novo de Deus, pastor, é viver em um ambiente onde não existe religiosidade. Eu falei, eu estou nesse negócio, me fala para onde você vai que eu vou junto. Porque eu gosto desse negócio, de não religiosidade. Aí ele, pois é, eu estou cansado desse negócio de viver uma vida religiosa. Aí o Espírito Santo me conduziu e eu perguntei para ele assim, escuta, o que é religião? Na sua cabeça. Ele, pastor, por exemplo, eu não suporto ver o irmão pregando de terno, de blazer, né, de sapato. Né? Acho que nós temos que sair desse ambiente religioso. Nós temos que viver uma vida mais livre. Você tem que agora pregar de tênis. Você tem que pregar de calça, parecendo que brigou com o Wolverine, né? Toda rasgada assim, aleluia. Não tenho nada contra isso, muito pelo contrário. Eu acho até legal e divertido, olha para mim. Mas você sabe o que eu falei para ele? Eu falei, filho, o novo de Deus não é isso. Sabe o que é o novo de Deus? É você viver uma vida sem barganhas com Deus. É você viver uma vida onde não há espaço para troca. É você viver uma vida diante de Deus, onde o que vai ter valor para Deus não é o que você veste, não é o que você usa, não é o que você come, não é o que você bebe, mas o que vai ter valor diante de Deus é quando você chega diante dele com a consciência em paz, tranquila, sabendo que você é amado, sabendo que você foi justificado e perdoado, e essa consciência, ela vai te liberar para ser uma bênção aonde você está, ela vai te liberar para ser um canal dele, aonde ele te estabelecer. Mas às vezes nós ficamos muito focados com o exterior. Nós gostamos da igreja da parede preta. Nada contra.
Aleluia. Nós gostamos da igreja moderna que tem LED. Oh Deus, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que você deve amar? Você deve amar a igreja que vive a vida em comunidade. Irmãos, não adianta nada você estar numa igreja moderna, com parede preta, com iluminação, com tudo legal, mas você chega e sai do mesmo jeito. É só uma igreja instagramável, mas ela não tem poder de Deus para afetar a sua vida no dia a dia. Você entra de um jeito e sai pior. Por quê? Porque a lama que é jogada através de palavras de condenação provoca em você um ambiente interior espiritual que é catastrófico. Não consegue levar você a olhar para frente e ter esperança. É por isso que eu estou na vida da igreja e a vida, eu sempre digo que a minha vida foi transformada numa célula, pastor Hermes. Eu nasci de novo numa célula. Recentemente, a pessoa que me ganhou para Jesus morreu. Na verdade, há 3 semanas atrás, ela foi para ter com o Senhor. Ela estava doente, com câncer. Oramos, ela é minha prima. E foi a primeira pessoa que pregou o evangelho para mim. A primeira. Ela pregou o evangelho para mim e eu criei. E tudo isso aconteceu em uma célula, por isso que eu creio nas células. Irmãos, as células é uma revolução silenciosa que nós fazemos. É interessante porque quando você vive a vida da igreja e você começa a ver o poder que acontece através das células, o Espírito Santo começa a te usar, porque agora você entendeu, nós temos uma mensagem que nos autoriza a ser uma bênção, que não está baseada na barganha, na religiosidade, que não está baseada no peso. Você não vive uma vida pesada. Presta atenção, você está aqui sem culpa. Por que você está aqui? Não é porque o pastor Hermes te ligou, mandou uma mensagem, mobilizou. É claro que ele fez um trabalho excelente, mas você está aqui porque você ama Jesus e você crê na igreja. Mas qual que é o grande problema? Nós vivemos dias onde a igreja ela não tem crédito nenhum. Por que não tem crédito? Porque parece que é bonito, é culto, é inteligente falar mal da igreja. Mas presta atenção, não tem como o noivo ficar feliz com você se você fala mal da noiva. Sabia disso? Eu sou casada, minha esposa é linda, é maravilhosa, mas ela tem limitações, como todos nós temos defeitos. Mas eu não aceito ninguém falar mal dela. Por que eu não aceito? Porque é a mulher que Deus colocou na minha vida. Teve um irmão que um dia chegou e falou assim: pastor, eu preciso te falar, sua esposa está difícil. Eu não consigo, porque a minha esposa está tendo lutas e a minha esposa é muito dedicada no discipulado. O que ele estava falando era algo injusto. Aí eu falei para ele assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aqui na videira tem 35 pastores. E eu estou te autorizando a procurar o pastor que vai apacentar você e a sua família com excelência. E pastor, você está abrindo mão de mim? Eu falei, é porque eu não posso divorciar da minha esposa, mas de você eu posso. Por quê? Porque eu não quero ter amizade com quem fala da minha esposa. Não é verdade? Agora presta atenção, como que tem pessoas que cultivam amizade com quem fala mal da igreja, da noiva de Jesus? Você não pode ter. Irmãos, eu vou falar algo para você. Sabe o que é a igreja? Vou te dar um exemplo que você vai entender bem. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 6, que Deus tinha dito que iria destruir a terra com água, com um dilúvio. Quantos se lembram dessa passagem na Bíblia? A palavra fala então que Deus deu uma direção para Noé. Qual foi a direção? Coloca, animais na arca, um de cada espécie, um casal de cada espécie, para que depois eles possam se reproduzir. E construa a arca e coloque esses animais, para que a gente preserve a criação, e a sua família também vai ser preservada, porque a sua família ela não foi contaminada. Então Deus ele estava decidido a trazer um juízo sobre a terra. E aí a palavra fala que Noé fez segundo a ordem de Deus. Demorou 100 anos para isso acontecer. Mas tem uma coisa interessante, eu fico imaginando. Eles entram na arca. E eles ficam na arca. E o dilúvio começa a descer. Agora, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Você sabe que a arca é um símbolo da igreja. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque a arca
preserva você do juízo desse mundo. A igreja preserva você do juízo dessa terra. Presta atenção, você não tem noção do quanto você é abençoado só pelo fato de estar vinculado a uma autoridade e a uma liderança espiritual. Você não tem noção da proteção que é para a sua vida. Sem contar as bênçãos que são acrescentadas na sua vida e que às vezes você não vê, não percebe. Estava conversando com o pastor Hermes a respeito de um irmão que é muito abençoado mesmo. E ele ganhou uma projeção nacional. E eu falei para o pastor Hermes, sabe qual que é o meu receio? É desse irmão achar que tudo que acontece na vida dele é fruto da capacidade dele. E ele literalmente esquecer que é a igreja, é a bênção de Deus que o favorece, né, que traz favor sobre ele. Porque a tendência das pessoas é ignorar a bênção de Deus e valorizar só a sua meritocracia. Mas querido, presta atenção, você é o que é e está onde está por causa da bondade e da graça de Deus. E quanto mais você tiver consciência disso, mais o favor vai ser multiplicado na sua vida. Se você crê nisso, diga amém, em nome de Jesus. Então a arca estava lá. Agora imagina você conviver com elefante. Porque você ficou muito tempo na arca. Imagina você tendo que limpar o abrigo do elefante, da zebra, do rinoceronte, do leão. Imagina, você está tentando ajudar o leão, ele está tentando te morder. Mas eu estou querendo fazer o seu bem, mas é a minha natureza, eu vou te morder. Aí você fala, não, eu estou cansado desses bichos. Aí você está dormindo lá, hoje eu vou descansar nessa arca. Aí você sobe para um lugar, talvez é o seu quarto. Aí você fala, poxa, agora eu vou descansar aqui. Aí de repente uma girafa grita. Aí a outro bicho galinha acorda de madrugada para gritar. Você fala, meu Deus, mas eu não tenho paz nem no final de semana. Hoje eu pensei que eu ia ter um dia de descanso, mas agora eu tenho que resolver esse tanto de problema dentro dessa arca. Presta atenção. Aí alguém fala, eu não aguento mais essa arca, eu vou sair da arca. Sai não, por quê? Porque o mundo está se acabando em dilúvio. É melhor você ficar dentro da arca, mesmo com todas as complicações, do que você sair lá fora, porque esse mundo jaz do maligno e existe um juízo vindo sobre eles. Querido, a igreja é o lugar da proteção dos filhos. Quando nós estamos vinculados no corpo, existe um sangue de unidade, de favor e de poder que corre no meio do povo de Deus. Amados, você não tem noção, mas só o fato de você estar aqui, existe uma bênção que é liberada sobre a sua vida. Só o fato de nós levantarmos a nossa voz, ouvirmos, né, um louvor abençoado como que nós tivemos, e de repente você já é renovado no seu coração. Quantas vezes eu cheguei, pastor Hermes, pastora Diana, irmãos, eu cheguei no culto desanimado, desencorajado, e eu não queria nem orar. E eu já era batizado no Espírito Santo, orava em língua e já tinha sido ordenado ao ministério. Eu estava lá para baixo, ruim. Mas aí, de repente, alguém que estava dirigindo o culto, falava o seguinte, abraça o seu irmão. Agora vamos orar juntos como igreja. Comece a invocar o Senhor. E nós começávamos a invocar o Senhor, de repente, algo acontecia. Por quê? Porque quem tem a natureza do Espírito Santo em si, um pouco de água é suficiente para você ser arejado. Aí, de repente, você está nesse ambiente, é por isso que, presta atenção, quando o diabo, ele quer destruir, ele te isola. E ele te isola de muitas maneiras. E todas as vezes que uma pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu vou viver um momento entre eu e Deus. Eu tenho concluído que não existe esse negócio de viver um momento entre você e Deus. O que existe é você viver uma vida de comunidade, e nessa vida de comunidade Deus está presente. Por quê? Porque é nesse ambiente que nós somos moldados, somos transformados e encorajados. Então jamais, independente do que acontecer com você, saia desse ambiente de proteção, de vida, de vigor e de poder que existe na vida da igreja. A igreja é a obra de Deus nessa terra. Sabia disso? A igreja é a obra que Deus está edificando nesse mundo. Então, nós não devemos ser os críticos. Por quê? Porque aquele que critica é porque ele está procurando algo perfeito.
Mas não existe igreja perfeita. Por quê? Porque a igreja é feita daqueles que são imperfeitos, mas foram redimidos pelo sangue e estão sendo moldados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós chegarmos a essa estatura do varão perfeito, meu querido, isso vai acontecer quando nós formos arrebatados diante de Deus. Então presta atenção, enquanto isso acontece, viva a vida da igreja com alegria. Aqui é o lugar de você ser estimulado na sua intensidade. Aqui é o lugar de você viver a vida, né, com alegria diante dos irmãos, de contar uns com os outros. Como é bom você poder ligar para alguém, falar: irmão, ora por mim, hoje eu estou mal. Como é bom você poder contar com gente que realmente importa com você. Você fala: pastor, ninguém importa. Não, vocês têm 2 pastores aqui que importam com você. E vocês podem ligar e contar. Por quê? Porque isso vai ter uma diferença tremenda na sua vida. Amados, eu vou começar a pregar agora. Diga amém. Eu quero falar para você sobre passar o manto, se você estiver anotando, através do discipulado. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: ninguém anda sozinho. A palavra de Deus diz no Salmo 84, no versículo 7. Os Salmos, se perguntar para mim assim, qual é o livro predileto, pastor, que você tem da Bíblia? Para mim são os Salmos. Eu decorei Salmos inteiros. Por quê? Porque eu uso os Salmos para eu orar. Eu oro os livros de Salmos. E o Salmo 84 é um salmo assim tremendo, poderoso. E o versículo 7 em especial, ele trata a respeito da maneira como nós devemos ser igreja. A maneira como nós edificamos a vida da igreja. E ele diz assim, olha, vão indo, ou seja, não tem ninguém parado, nós estamos caminhando, e à medida em que nós vamos caminhando como? De força em força. Presta atenção, caminhar de força em força, ir de força em força, significa que você não está indo sozinho. Está me entendendo? Não tem como você viver uma vida isolada na igreja. Por quê? Porque essa não é a vontade de Deus para você. Nós vamos viver a eternidade. E a eternidade, segundo João, existe uma inumerável multidão de santos, é uma incontável multidão de santos que foram salvos. Então, eu vou te dizer uma coisa. A eternidade é um lugar de multidão. Diga amém. À medida em que nós vamos ficando mais velhos, a gente não gosta de multidão, não. Não é verdade? Jovem gosta de multidão. Eu estava com o pastor Hermes e o Luiz, o pastor Valdemar, que é pastor de uma grande igreja lá em Goiânia, lá na videira de Trindade. Infelizmente, graças a Deus, você nunca vai precisar de ir em Trindade, porque você não é católico. Mas se um dia você for a Trindade, você vai visitar a igreja do pastor Valdemar, uma mega igreja que Deus tem dado a graça dele ter, mais de 300 irmãos congregando lá, né, pastor Valdemar? E a gente estava lá, a gente chegou na porta do restaurante lotado, né, pastor Hermes? Aí o que eu fiz rapidamente? Falei, pastor, eu vou no do lado aqui para ver se está mais vazio, mais lotado do que o outro. Falei, não, fica aí, permanece aí que aqui está melhor. Porque a gente gosta de igreja cheia, a gente gosta de tudo cheio, mas lugares que você vai para desfrutar, você gosta que esteja o máximo possível vazio. Quando você entra na fila do buffet e está aquela fila quilométrica, você fala, não, vamos em outro, eu não aguento. Que fila grande. E aí é complicado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No céu, Deus está te treinando hoje para você viver no meio do povo dele. Nós somos o povo que caminhamos de força em força. É o que a palavra de Deus diz. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha que coisa tremenda. O seu caminhar é coletivo, mas o seu relacionamento com Deus é individual. Que maravilhoso isso. Por quê? Eu caminho com o pastor Valdemar. E eu estou estimulando o pastor Valdemar a reconhecer a história que ele está tendo com Deus. Por quê? Porque ele está tendo uma história com Deus.
Eu estou tendo a minha história com Deus. O pastor Hermes e a pastora Diana estão tendo a história deles com Deus. Você está tendo a sua história com Deus. Mas você sabe o que é maravilhoso? Cada um tem uma história individual com Deus. Mas todos nós caminhamos no mesmo corpo, em unidade. E nós aparecemos juntos diante de Deus, na presença do Pai. Sião aqui é Jerusalém. É a cidade do grande rei. Então, a cidade velha de Jerusalém fica em Sião. Foi nesse lugar que Abraão ofereceu Isaque. É um lugar santíssimo, santificado. Por quê? Porque muitas obras aconteceram naquele lugar. É nesse lugar que nós vamos apresentar diante de Deus. É lá que fica o trono da bondade e da graça de Deus. Deus, Ele vai levar você, meu querido, nesses dias, a viver uma experiência tão marcante e poderosa na vida da igreja, que a igreja vai virar a comunidade principal da sua vida. Algumas pessoas falam assim para mim, pastor, mas primeiro não é família, né? Primeiro família, não, primeiro Deus, depois família, depois igreja. Não existe essa hierarquia na Bíblia. Entendeu? Por quê? Porque quem é filho de Deus não tem a vida dividida. Tudo é de Deus. Consegue me entender? Lá em casa, não existe esse negócio assim, primeiro a minha família. Não, os meus filhos amam a obra de Deus. Nós estamos de férias, mas às vezes nós estamos de férias e chega no domingo e eles falam, pai, nós vamos para o culto? Eu falei, vamos procurar um culto aqui nesse lugar que nós estamos, não conhecemos ninguém, mas vamos para um culto. E a gente vai para o culto, por quê? Porque nós vivemos a vida da igreja e nós temos necessidade de estar nesse ambiente. Nós não conhecemos outro ambiente. Esse é o nosso ambiente. Aí você diz, pastor, mas lá no meu trabalho, ninguém é crente. Olha que bênção. Deus te estabeleceu lá para você ser um testemunho da graça de Deus naquele lugar. Isso é ser igreja. Então você é igreja onde você está. Você não é igreja só na hora que você entra pelos portões aqui do prédio. Não. Você é igreja aonde você está estabelecido. E você tem a liberdade, a oportunidade de manifestar o reino de Deus. Se você está aqui hoje, diga alguma coisa no nome de Jesus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 2. Quero que você abra a sua Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Aqui nós temos a história de Elias e Eliseu. Aleluia. Elias e Eliseu. Quantos aqui conhecem esses dois personagens bíblicos aqui? Elias é o profeta, Eliseu é o discípulo. A palavra de Deus diz que Eliseu, ele viu uma unção na vida de Elias. E porque ele viu uma unção na vida de Elias, ele decidiu servir Elias para receber a herança que lhe estava proposto. Você sabia que na lei, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio capítulo 18, existia uma lei, não precisa abrir Deuteronômio 18 para eu não ser envergonhado, porque eu não tenho certeza se é essa referência, mas existe uma promessa da lei que dizia que o filho, o filho primogênito, ele deveria receber a porção dobrada do pai. Então, havia um direito da porção dobrada da herança. Então, o que Eliseu estava aqui, na verdade, era interessado nessa bênção. Por quê? O que ele identificou? Ele identificou algo. Elias não tem filhos, mas ele tem discípulos. E como ele tem discípulos e não filhos, eu quero me colocar à disposição para ser o filho primogênito. Por quê? Se eu sou o filho primogênito, eu tenho direito da porção dobrada de Elias. Então, o interesse de Elias era o interesse na bênção espiritual que estava liberada sobre ele. Amados, presta atenção, existe uma bênção quando você se dispõe a servir aqueles que Deus levantou como ministro e como profeta na sua igreja. Você está aqui hoje. Deus levantou um homem de Deus, uma família, e Deus está levando você a ser participante da unção que existe sobre eles. E todas as vezes, presta atenção, que você se coloca na posição de servo,
você entra debaixo dessa conexão espiritual no qual você vai receber a bênção. A Bíblia diz que Elias tinha esse interesse. E esse texto em especial, ele é o texto que precede o momento onde Elias está sendo arrebatado. Quantos aqui gostariam de ver o pastor Hermes sendo arrebatado? Hã? Quando Jesus voltar aqui, quantos aqui vão ficar felizes? Deixa eu ver. Vai ficar feliz? Vai ficar mesmo? Ou você vai subir comigo, junto com todos felizes? Eu faço essa pegadinha em todo lugar, você caiu nela. Presta atenção, você vai subir feliz, diga amém. Ficar não. Mas olha para mim. Imagina o pastor Hermes chega para os irmãos no culto e fala assim: irmãos, quarta-feira que vem eu vou ser arrebatado. Aí os irmãos podem olhar e falar assim: quarta-feira que vem não, né? Domingo que vem eu vou ser arrebatado. E aquele que me vê sendo arrebatado vai receber a porção dobrada do meu espírito. Aleluia. Aí o que vai acontecer? Se você é uma pessoa inteligente, quando for meia-noite do domingo, você já vai acampar lá na casa dele. Você vai que é 00:01. Eu quero estar aqui. Eu quero ver. Pastor Hermes, você vai passar essa madrugada na sacada do seu apartamento. Porque na hora que você for arrebatado, eu quero ver. Aí, até a hora do culto, ele não foi arrebatado. Chega na hora do culto, esse prédio vai estar lotado, sim ou não? Eu espero que esteja. Por quê? Porque ele fez uma promessa: eu vou ser arrebatado. E quem me vê sendo arrebatado, eu vou dar a porção dobrada do meu espírito. Então havia uma promessa. Só que o que é interessante? Dentro desse texto aqui, nós observamos 3 experiências que todo discipulado precisa de ter. Diga assim: 3 experiências do discipulado. Quantos querem ver comigo essas 3 experiências? Primeira experiência, vamos lá. A palavra de Deus diz no verso 1, capítulo 2 de 2 Reis, versículo 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Presta atenção no texto. Ele estava perto de ser tomado por um redemoinho. Então, disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim eles desceram para onde? Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu. Aí depois disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Diga, Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo, elevando-o por sobre tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, novamente Elias, para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. Esse texto é um texto fascinante da palavra de Deus, porque ele nos mostra as 3 principais experiências que um discipulado genuíno promove. A primeira experiência que nós observamos aqui
É a experiência de Betel. O que é Betel? Gênesis capítulo 35, versículo 7. Abre lá em Gênesis 35, versículo 7. Eu acredito que é esse o texto. A palavra do Senhor diz assim, olha, então, Gênesis 35, verso 7. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel. Diga assim, El Betel. Por quê? Porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. A primeira experiência do discipulado é a experiência da revelação. Betel é um lugar de Cristo ser revelado. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. O discipulado não é para que você crie pessoas, para que eles se pareçam com você. O discipulado é para que Cristo seja revelado dentro dele. Então, existe um motivo porque nós nos reunimos como igreja em células. Nós estamos em célula, não é porque nós acreditamos que as células, ela é uma maneira estratégica da igreja crescer. Não, nós nos reunimos em célula porque nós acreditamos que essa é a melhor maneira de Cristo ser revelado no meio da igreja. Porque nas células, ela é a expressão de Cristo. Nós expressamos o Senhor Jesus por meio das células. Quando você reúne a célula, você está expressando Cristo no meio daquela comunidade. Amados, é tremendo quando você tem essa experiência, a experiência de Betel, é a experiência quando Cristo é revelado, é a experiência quando os seus olhos são abertos, é a experiência que quando você senta junto com os irmãos, mais do Senhor é acrescentado na sua vida. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está levantando na videira de Taguatinga um exército de líderes que viu Cristo, que viu a obra consumada, de maneira que quando você for para a sua célula, na hora em que você abrir a sua boca, os seus lábios serão ungidos para manifestar a glória de Deus e o reino de Deus, e Cristo será revelado no meio da igreja. Se você está aqui hoje, me ajude no nome de Jesus. Oh, não tem nada mais glorioso do que Cristo ser revelado no meio da célula. E você sabe o que é interessante? Na célula, todo mundo pode falar. Todo mundo pode se expressar. Todo mundo pode abrir a boca e compartilhar. Eu não sei na sua, mas na minha célula sempre tem aquele irmão que quer dar um testemunho. Aqui na Videira de Jogatinho não tem esses não, tem, Luiz? Eu quero dar um testemunho. Que testemunho? Líder, queria contar uma bênção. Aí o líder já sabe que o irmão vai gastar ali 20 minutos para contar a bênção. E aí o que ele faz? Irmão, vamos fazer o seguinte, nós queremos te ouvir, mas na hora do lanche, porque te ouvir com a barriga vazia não vai dar certo. Aí você libera o lanche. Mas deixa eu te falar uma coisa, é na vida da igreja que nós somos edificados. É na vida da igreja que você é encorajado. É na vida da igreja, é na célula, que às vezes você chega para baixo, você teve um dia difícil, um dia de trabalho tumultuado, e às vezes você chega desencorajado, sem esperança, e é lá que os irmãos olham para você e falam, irmão, levanta o rosto, levanta a cabeça, você é abençoado, você é ungido, você vai sim dar certo. Então não fique intimidado, não olhe para trás, olhe para frente. É lá que você recebe essa palavra de encorajamento. Por quê? Porque nas células nós temos a comunhão dos filhos ungidos de Deus, que estão ali para liberar palavras de graça, e quando palavras de graça são liberadas no meio do corpo, então Cristo é revelado. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, nós somos uma igreja em célula. Você sabe por quê? Porque é a melhor maneira de Cristo ser revelado. Era a maneira como que os apóstolos expressavam a Cristo. Não era assim? A igreja primitiva, como que funcionava a igreja primitiva? Se você abre no livro de Atos, em Atos capítulo 2, você vai dizer, e estavam reunidos em casa, sim ou não? Jesus apareceu para os 12 na onde? Numa sinagoga? Aonde que ele apareceu? Na casa. Os milagres que o Senhor promoveu, ele promoveu na onde? A maioria deles em casa. Marcos capítulo 2. Estava o Senhor Jesus na onde?
Numa casa. Você fala, pastor, mas ele estava em casa, mas havia uma multidão. Presta atenção, é dessa maneira que eu vejo a sua célula. Eu vejo a sua célula com uma multidão de discípulos. Não existe limite. Qual que é o limite? É a capacidade que a sua casa cabe. Se a sua casa cabe 20, 30, 40, 50, 100, 1000, é a sua célula. Quantos estão me compreendendo aqui nessa manhã? Mas essa é uma experiência do discipulado, é a experiência do Cristo sendo revelado. Então, no passado, havia muitos exageros. Quais são os exageros que existiam? É aquele exagero de que o discipulado é manipulativo. Ou seja, o líder, ele está aqui para me servir. E se você não me servir, você está em rebeldia. Presta atenção, irmãos, olha para mim. Eu sou pastor lá em Goiânia. A minha igreja tem hoje 1.200 membros. E eu tenho líderes e discípulos lá que são pessoas que são um cordeiro. E eles são tão servos que o Espírito Santo um dia me exortou para eu vigiar, para eu não abusar desses irmãos. Porque eles têm uma disposição de servir tão grande que eu não posso desejar uma coisa que eles estão lá para me servir, para me abençoar. Aí, eu tenho que ficar vigiando, eu não posso abusar da boa vontade dessas pessoas, eu não posso abusar do carinho, da docilidade que eles têm para comigo. Então, eles não estão ali para me servir, eles estão ali para servir o propósito que Deus me confiou. E quando essas pessoas se unem para servir o propósito que Deus nos entregou, há um ambiente de unidade sendo liberada, um ambiente de graça e de vida sendo liberado, que tudo que vocês intentarem fazer, lhes será impossível. Eu quero liberar uma palavra profética sobre vocês hoje. Deus, ele está reconstruindo, tapando as brechas, de unidade dessa igreja, de maneira que tudo que vocês intentarem fazer, o Senhor concederá. Deus está entregando, escute-me, pastor Hermes, Deus está entregando uma unção de abundância de suprimento sobre esse lugar. Vocês construirão coisas extraordinárias. Eu te digo, Deus dará um prédio para essa igreja próprio, e Deus vai usar você para construir, para edificar esse prédio. Por isso eu te digo, prepare-se para uma onda de prosperidade que vai vir sobre a sua vida, porque Deus vai usar você com generosidade, para que essa obra cresça, avança, rompa. Por quê, meu irmão? Porque Deus tem urgência para aquilo que Ele irá fazer na videira de Taguatinga, em todas as cidades satélites do Distrito Federal, porque é uma grande obra para ser executada nesse lugar. Se você crê nisso, diga amém. Em nome de Jesus, é obra de Deus. É obra de Deus. Mas só conseguem ter essa conexão espiritual do discipulado quem passou por Betel. Quem lá no Betel viu Cristo. Uma pessoa que viu Cristo na igreja, ele não fala mal da igreja. Ele não critica a igreja. Ele não se levanta para falar daqueles que estão aqui fazendo a obra. Eu não aceito na minha igreja ninguém falar mal de líderes. Eu não aceito. Os meus líderes são, às vezes com limitações, tem líderes que às vezes nem sabem se expressar direito, têm uma enorme dificuldade, são muito tímidos, mas eu não aceito ninguém criticá-los. Por que eu não aceito? Porque são pessoas que se dispuseram a ser usados, são pessoas que se dispuseram a ser um canal, e quando eles apenas se dispõem, uma unção da graça de Deus é liberada sobre eles. Então, são pessoas que Deus levantou como coluna. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção nisso. Deus está ungindo os seus lábios nesses dias, para que você possa revelar a Cristo no meio do discipulado, no meio da célula, no meio das reuniões. Cristo será revelado, e quando Cristo é revelado, há uma unidade de propósito. Não é verdade? O que leva você a sair da sua casa, um sábado à tarde, para ouvir um goiano? Um curitibano que virou candango, aleluia. O que faz você, se não é a paixão pelo propósito, pelo reino, pela obra de Deus? Nós estamos aqui por causa do reino de Deus.
Pastor, o diabo ele tenta nos resistir, nos impedir. É claro que tenta. Tem hora que o diabo ele lança ataques espirituais sobre a sua vida para impedir você de se levantar como uma bênção. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você vê Cristo, você caminha olhando para Ele. Você não olha para as circunstâncias, você não olha para as dificuldades, você não olha às vezes para os levantes que são colocados, para os impedimentos que são levantados. Não, você olha para Cristo e às vezes, até sem saber qual passo dar, você continua olhando para Cristo, e à medida em que você caminha em direção ao propósito, e às vezes esse propósito, ele nem está claro, porque você está passando por muitas lutas, por muitas dificuldades e demandas, mas eu te digo, só o fato de você perseverar, e não abrir mão, e de ir toda semana, e perseverar, uma coroa está sendo acrescentado na sua vida. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ou 52, se eu não me engano, a Bíblia diz: meus irmãos, sedes, vamos ver se a gente consegue abrir, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ou 52, agora eu estou em dúvida. Sede firmes e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo de que no Senhor o seu trabalho não é em vão. O irmão da mídia foi arrebatado, aleluia. 58. Portanto, os meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Presta atenção, a maior parte do tempo, as coisas que você vai fazer, ninguém vai ver, vai ser no secreto, mas Deus vai te recompensar, porque no Senhor, tudo aquilo que você faz não é vão. Por isso, todas as vezes que você for liderar, todas as vezes que você se levantar para ir em nome do Senhor, meu querido, vá alegre, porque existe uma recompensa vindo na sua direção. Se você crê nisso, diga amém. Irmãos, há uma unção especial sobre a sua vida. Mas existe uma outra experiência. Que outra experiência é essa? Diga assim: Jericó. A palavra de Deus diz que Elias, ele desce para Jericó. Quando se fala dessa palavra Jericó, de quem que você lembra? Josué. Quem é Josué? O valente. Aquele que travou a batalha que Moisés não travou, Moisés só viu. Mas quem travou a batalha foi Josué. Quem entrou na terra prometida foi Josué. Presta atenção. No discipulado existe uma outra experiência, escute-me, é a experiência das batalhas sendo travadas em direção ao propósito. Pastor, que experiência que é essa? É o momento onde os alvos são estabelecidos, é o momento onde os desafios são colocados de maneira clara. É o momento em que o pastor Hermes chega, fala: irmãos, nós iremos avançar, esse ano nós vamos crescer, nós iremos fazer encontros, nós vamos avançar, e a igreja abraça. Por quê? Porque nós estamos conectados no mesmo propósito, porque vimos a Jesus, nós vimos Cristo em Betel, e porque nós vimos Cristo em Betel, nós estamos preparados para descer para Jericó, e quando nós chegamos em Jericó, nós conseguimos observar a terra prometida, nós vislumbramos a promessa, nós olhamos para frente e conseguimos contemplar aquilo que Deus quer fazer, mas por um momento nós somos tomados de um certo receio, porque há grandes desafios sendo colocados, há batalhas sendo estabelecidas, existem gigantes na terra, e por um momento a nossa tendência é de querer retroceder, é de querer de alguma maneira ficar desencorajado, mas Deus vem e olha para você e diz: filho, presta atenção, não fique com medo, porque certamente você terá essa promessa, certamente você irá prevalecer sobre essa terra, sobre esse desafio. Eu quero declarar sobre a vida de vocês: todos os desafios que vocês colocarem como igreja, na célula, no reino de Deus, haverá um selo de prosperidade, haverá um selo da bênção de Deus, não haverá impedimentos. Então, é tempo, meu amado irmão, de você colocar alvos, estabelecer alvos, e crer que o Senhor é por você. Eu me recordo de uma experiência que eu tive nesse ponto em Jericó.
Eu era um líder de célula no ano de 2002. Você está curioso para saber a minha idade, né? Eu tenho essa carinha de 26 anos, mas eu não tenho 26 anos. Tenho 28, estou brincando. Mas em 2002 eu era um adolescente líder de célula. Eu me recordo que no dia 1º de janeiro a gente tinha uma prática na igreja de ter uma agenda, que era chamada Agenda do Líder. Porque na época a gente não tinha celular com tanta qualidade, que tinha ali um calendário para você marcar seus compromissos, suas coisas. Então a gente andava com a agenda. E eu tinha a agenda do líder, que era uma agenda que a igreja fazia e era muito legal, a agenda do líder. E eu me recordo que eu decidi no dia 1º de janeiro os principais alvos do ano. Eu coloquei o dia da multiplicação da minha célula. Eu coloquei, e eu fui lá na data da multiplicação da célula. Eu lembro até hoje, dia 6 de junho de 2002. Foi a data que eu marquei da minha primeira multiplicação. Eu comecei a liderar em janeiro e eu queria multiplicar a minha célula em 6 meses. Eu falei, Deus vai me dar graça. E eu coloquei lá os alvos, eu colocava os principais alvos, alvos de prosperidade, e eu marcava a data, eu quero que meu salário aumente nessa data, eu quero isso e aquilo outro. Eu comecei a estabelecer alvos. E aconteceu um negócio muito poderoso, que eu comecei a desenvolver os projetos, levar pessoas para o encontro. Todo encontro que tinha, né, da nossa igreja, eu falava, irmãos, nesse encontro nós vamos levar 10. E a gente orava na célula, e os milagres aconteciam, e nós levávamos 10 pessoas para o encontro, essas pessoas eram consolidadas. E aconteceu um negócio muito poderoso. No dia 6 de junho de 2002, eu abro a minha agenda para preparar a célula. E lá estava escrito assim, dia 6 de junho, o dia da multiplicação. Multiplicar a célula em 3. E naquele dia, eu abri a minha agenda para preparar exatamente a minha multiplicação. Você fala, pastor, por quê? Porque quando você vai para Jericó, você não olha para as circunstâncias, você olha para a promessa. E quando você olha para a promessa, você está olhando e decidindo olhar para aquele que te prometeu. E quando você olha para aquele que te prometeu, o seu futuro é inevitável que seja brilhante. Quantos estão comigo aqui nessa tarde? Amados, precisamos olhar para aquele que prometeu, o Senhor. Então Jericó é a experiência na célula, no discipulado, de travar batalhas, de perseverar. Uma vez uma irmã chegou para mim, pastor Hermes, e falou assim, pastor, eu vim aqui para entregar a célula. Eu falei para ela, por que você veio entregar a célula? Ela falou, porque a minha célula só tem 3 pessoas. E às vezes eu fico tão acusado que eu peço pizza. Na hora que a pizza chega, o entregador, eu convido ele para entrar na célula para ter 4. Aí eu chamo, fica aqui, nós vamos orar por você. Aí ele, não, você vai comer a pizza conosco. Aí na hora que fala isso, ele desce, tira a mochila, e vamos comer então. E é o visitante da célula. E ela falou, pastor, eu estou completamente desencorajado, porque desses 3, há momentos em que um falha. Ele não vai, aí fica eu e o anfitrião lá, é desestimulante, é ruim. E naquela hora eu falei para ela, falei, irmã, eu tenho 2 coisas para falar para você. Primeira, é que persevere, porque o que Deus está querendo fazer em você, nesse momento, é gerar em você uma resiliência para você perseverar em meio a esse momento. Então não tem como eu poupar você da perseverança. Porque lembra que eu falei para você que cada um aqui tem um relacionamento individual com Jesus? E esse relacionamento individual com o Senhor, às vezes leva você a caminhar em perseverança. Temos que perseverar. Então, eu falei para ela, persevere. Eu não posso perseverar por você. Essa é uma decisão que você tem que tomar. E se você perseverar, Deus ele vai te recompensar. Mas tem uma coisa que eu posso te ajudar. No dia em que a sua célula não tiver ninguém, você vai me ligar, que eu e a minha esposa e os meus filhos, nós vamos lá para fazer a célula junto com você. E você vai pregar, você vai fazer o louvor, e nós vamos ter a comunhão, e nós vamos fazer as células juntos, mas essa célula não vai acabar, porque você não está sozinha nisso. Aquela irmã,
ela saiu de lá com uma dose de encorajamento tão poderosa, que ela multiplicou a célula dela de uma maneira tão gloriosa, que ela se tornou uma discipuladora. Ela começou a discipular outras células. Por que isso aconteceu, pastor? Porque no momento em que ela estava em Jericó, ela olhou a promessa, ela creu e ela continuou perseverando. Ela nunca precisou de me ligar para ir lá, ainda que ela sabia que poderia contar comigo. Mas ela sabia que se ela perseverasse, existia uma promessa esperando por ela. Então, às vezes, o momento que você está vivendo é só o momento da perseverança. É o momento que Deus está construindo dentro de você uma resiliência que todos nós precisamos, sim ou não? Precisamos, passamos por isso. Mas eu quero te dizer algo, Deus ele vai te surpreender de uma maneira poderosa. Às vezes esse estágio é rápido. Jericó, para muitos, passa rápido. É só uma luta, uma batalha de um gigante que apareceu até você alcançar a promessa. Mas eu quero recomendar você, não pare no meio do caminho. Não desista no momento da perseverança. O momento da perseverança é momento de você olhar para frente, contemplar a promessa e acessá-la pela fé. Porque quando você olha a promessa e crê nela, milagres acontecem. Diga amém. Por último, existe uma outra experiência. Eu não sei até que horas que eu posso ir nesse primeiro momento. Não sei se eu já ultrapassei o horário, pastor Hermes. Já ultrapassei, né? Acho que já. Aleluia. Eu estou empolgado porque eu ganhei uma caneca. Pastor Hermes está arrependido. Ele vai, de alguma maneira... Acho que no dia que ele for pregar lá na Arena Praça da Bíblia, ele vai falar, essa caneca eu conheço. Pastor André, me dá essa caneca. E vai pegar de volta a caneca. Aleluia. Mas, amados, presta atenção. A última experiência do discipulado é o Jordão. O que é o Jordão? O Jordão é o último obstáculo para ele entrar na terra prometida. O Jordão é o último ponto aonde Elias está ensinando Eliseu a perseverar para ele receber a porção dobrada. E você sabe qual que é o problema? Tem muitas pessoas que desistem no momento em que eles estão no Jordão. Eles estão próximos a entrar na terra prometida. Eles estão no momento de acessar a promessa. Mas na hora em que eles precisam passar, na hora que eles precisam avançar, eles se sentem desencorajados. Mas eu quero falar algo para você, eu não sei em qual estágio você está, eu não sei se você está no estágio de Betel, de valorizar a presença de Deus no discipulado, de ter Cristo revelado lá, ainda que essa seja uma experiência constante, cotidiana, de todos os momentos em que vocês se reúnem, tem que estar ali aquela experiência de ter Cristo sendo manifesto no discipulado, na reunião, na presença de Deus na célula. Ou então se você está em Jericó, momento de batalha, momento de perseverar, agora talvez você está no limiar da vitória, você chegou ao Jordão, é o momento que você está vendo a promessa, é só atravessar e apropriar, mas algumas pessoas se sentem desestimuladas, mas hoje eu estou aqui para lembrar você, existe uma promessa, e quando você passa o Jordão, presta atenção, você sabe que na palavra de Deus, 2 tribos, eles viram a promessa, eles contemplaram a promessa, mas eles decidiram ficar do outro lado. 2 tribos, e você sabe o que é interessante? Você não ouve falar mais dessas 2 tribos em Israel, elas foram completamente extintas. Por que elas foram extintas? Porque na hora em que Deus falou, passe o Jordão, elas falaram, não, para nós está bom ficar aqui. Nós queremos continuar aqui. Eles não entraram na terra prometida. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você está em um ambiente legal, bom, confortável, mas Deus está levando você agora para um novo nível. O Espírito Santo está falando, filho, você já passou por Betel, você teve uma experiência de discipulado, você sabe o que nós estamos fazendo no dia a dia.
Aí você passou por Jericó, você junto com o líder, você viu a célula crescer, você viu a obra de Deus avançar, você foi no encontro, você foi usado por Deus para expulsar demônios, para ver pessoas cheias do Espírito Santo, mas agora você chegou no limiar do Jordão. E é o momento de você abraçar a liderança de uma célula. É o momento que o Espírito Santo já está falando no seu coração, filho, eu trouxe você aqui hoje para ouvir isso. É o momento de você passar o Jordão e apropriar daquilo que eu tenho para você. Ah, pastor, mas eu sou tímido, eu sou envergonhado, eu não dou conta, eu não sei se eu vou conseguir. Pare de olhar para você, lembre-se de Betel. A cada experiência em Betel, uma dose da capacitação do Espírito Santo será liberada sobre a sua vida. E você vai adiante crendo no poder de Deus. Ah, como Deus é fiel. Como Deus honra aqueles que abraçam esse desafio. Às vezes o seu desafio não é liderar. Às vezes é só receber uma igreja na sua casa. Tá bom, vou ser um anfitrião. Eu quero ser um anfitrião e eu quero servir de todo o meu coração. Aí você está lá na cela, de repente o filho de um irmão abençoado chega com os pés sujos, sobe naquele sofá de camurça branco seu, joga um suco para frente. Aleluia, hoje tem suco na cela. De morango, de groselha. Camurça branca, e o sofá não tem aquele revestimento que protege dos líquidos, esqueci, impermeabilização. Mancha. Fica com a mancha do sangue. Não é do cordeiro não, é do irmão abençoado. Aí você fala, eu não dou conta mais desse Jordão. Presta atenção, filho, o sofá não é nada. A sua casa não é nada, a sua casa é só um instrumento que Deus confiou nas suas mãos para edificar a igreja do Senhor. E quanto mais você honra o Senhor com aquilo que Ele tem confiado nas suas mãos, com o dom que que Ele tem confiado nas suas mãos, você sabe o que é interessante? Que os dons são variados. O pastor Hermes falou aqui no início, todo mundo tem um dom. Tem gente que o dom dele é de ser alegre e feliz. Ele chega, o ambiente muda. Não é verdade? Ele não precisa de muita coisa, ele só precisa de estar ali. Ele é aquele que traz a alegria. Porque ele pode estar no velório, na hora que ele chega rindo. Tem um irmão lá em Goiânia, pastor Hermes, que a gente proibiu ele fazer teatro com que ele era demônio. Ele não podia ser o demônio, porque ele sempre estava rindo. Eu falei, irmão, demônio não ri, quem ri é anjo. Você não ri, você vai ser anjo. Aí teve um dia que o irmão não conhecia ele, e ele já tem, sabe aquelas pessoas que têm a expressão alegre? Ele sempre está com aquela expressão, é um dom que Deus deu para essa pessoa. Eu sempre estou alegre, mas às vezes a fisionomia é de alguém que está assim, querendo partir você no meio. Mas por dentro eu estou transbordando de alegria. Mas tem gente que ele é já expansivo, é esse irmão. Aí o irmão colocou ele para ser demônio, no teatro do encontro. E ele está entrando com a capa rindo. Né, cara pintada. Aí o irmão pegou e exortou e falou, irmão, você tem que entrar com raiva, nervoso, demônio é furioso. Ele falou, não dou conta, essa é a minha cara. Eu sou um demônio diferenciado, eu sou um demônio que não queria cair. Aí nós resolvemos colocar ele só como um anjo agora. Então, como anjo, ele muda o ambiente. Mas você sabe, você pode servir com um dom que Deus te deu. Tem gente que tem um dom de servir com um talento da cozinha. Na hora que é o dia dele, da célula, de trazer o lanche, não falta ninguém. Amanhã é o dia de quem do lanche? É do fulano. Aleluia. Não precisa nem de confirmar a presença dos irmãos, está todo mundo lá. Porque o lanche vai ser caprichado, é um dom. E ele se alegra só de ver os irmãos se satisfazendo com a comida que ele preparou. É um dom. Deus deu dom. Não negligencie o seu dom, porque o seu dom ele pode ser muito usado para alcançar o reino de Deus. Eu vou falar um negócio para você, eu não sei se eu confesso isso. Posso confessar? Conta para ninguém, não. Mas eu liderei uma célula na casa de um irmão que eu amo muito, que até hoje está lá comigo. Foi uma das primeiras células que eu liderei. Eu ia nessa célula, ele não deixava eu levar o lanche, fazer escala de lanche. Ele fala, toda célula é eu que vou dar o lanche. E ele era um irmão muito próspero, que ele tinha prazer de fazer o lanche. E eu vou falar, eu como líder,
Eu ia para a célula por causa do lanche. Eu ia para a célula. Na hora que eu chegava, eu via aquele aroma. Falando, oh, Deus, vai ser maravilhoso hoje. Que lanche gostoso. E eu já chegava, já beliscava o lanche antes da reunião. Eu falei, posso beliscar? Ele, belisca, seu esfomeado. Come. E eu comi o lanche. Aí, na hora que eu multipliquei a célula, eu mandei todas as outras células que estavam multiplicando para outro lugar. Mas eu não saí daquela casa. Falei, essa casa aqui eu tenho um contrato fechado com ela. Aí por um tempo eu tive que deixar a célula, mas era impressionante. Essa célula era uma célula que eu visitava pelo menos 2 vezes por mês. E eu chegava na hora do lanche. Te encargo por aquela célula. Aí você fala, pastor, porque tem gente que critica nós, né, pastor Hermes? O pastor prefere aquela célula do que outra. Não, porque aquela célula tem lanche. Eu não entendo um líder que faz uma célula sem lanche. Não é verdade? Você sabia que um dos valores da célula é lanche? Por que é lanche? Por que a gente tem um lanche? Vou te explicar um princípio espiritual. Chama, aleluia. Quer saber o princípio espiritual do lanche? Você não conhece ninguém triste lanchando. O irmão, ele chega depressivo, arrasado, carrancudo lá na célula. Está lá com aquela cara. Como é que foi seu dia? Horrível. Confessa a palavra. Não vou confessar a palavra não, manda outro. Nem queria estar aqui. Aí na hora que ele sente o cheiro do pão de queijo, ele já abre um sorrisão. Aí ele pega o pão de queijo, já pede para a irmã Maria, tem um cafezinho também? Não. Aí a célula muda, por quê? Porque o lanche, ele quebra barreiras. Entendeu? Quebra ou não quebra? Quebra. O pastor Hermes está falando um negócio tremendo aqui, que o Ralph Nabel, ele dizia que 50% do ministério de Jesus era atrás do púlpito, os outros 50% era tomando uma xícara de café junto com a comunidade, com os discípulos. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E é verdade. É ou não é verdade? Então, suponhamos, você gosta quando o seu pastor liga para você e fala assim, irmão, vamos tomar um café? Aí ele fala ainda assim, eu vou pagar para você esse café. Arrumando despesa para você, pastor Hermes. Normalmente você paga. Aleluia. Hoje ele pagou um almoço delicioso para mim. Amanhã a gente entra de jejum e eu estou encerrando esse período antes do jejum com chave de ouro. Aleluia. Mas, amados, tenha lanche na sua cela. Tem que ter lanche. Por quê? Porque é o momento, o ápice, acredite em mim, da comunhão. É o lanche. É naquele momento que um irmão faz uma piada, outro se alegra, outro já nem tanto, aí já tem problema para resolver durante a semana. Mas isso é igreja, é ou não é verdade? É a família. A família não é assim? Nós, como igreja, nós estamos nesse ambiente. Por quê? Porque é o seguinte, você pode aprontar o que for, mas família não larga família. Abandona a família? Minha filha me dá muito trabalho em amor. Eu falo isso porque ela está na fase de adolescente. E às vezes, eu chego para ela. Teve um dia que eu falei para ela assim, ela estava indo para a escola. Eu falei, ô minha princesa, onde você está indo? Ela olhou para mim assim, para a escola, para onde mais eu estaria indo? Ela gastou uma energia tão grande para me responder que estava indo para a escola. Eu falei, meu Deus do céu, só perguntei, vem cá me dar um beijo. Aí vem dar aquele beijo. Mas às vezes, tem hora que ela me deixa triste? Tem. Mas ela não deixa de ser minha filha. O que precisa de ser corrigido, eu corrijo. Mas nós somos família. Ah, a pessoa errou, mas nós vamos caminhar em unidade, porque nós somos família. E nós não abandonamos família, nós caminhamos em unidade, em amor, suportando uns aos outros e com um pão de queijo quentinho, um cafezinho quentinho, porque a comunhão, ela quebra os laços de todas as cadeias de ressentimentos e de mágoas que existem. Tem um irmão ressentido com você? Chama ele para jantar na sua casa. Sério. Dá um presente para ele. Tinha um irmão que eu tinha um preconceito com ele, tão grande, tão grande. Achava ele carnal. Aí um dia, ele chega e me dá um presente.
Ele tinha uma loja, aí eu fui lá na loja dele, comecei a olhar as coisas. Ele falou, gostou, pastor? É essa mochila aí. Ele gostou, pastor? Eu falei, gostei. É seu. Toma de presente. Eu falei, meu Deus, ele me deu um presente. Na hora que ele me deu um presente, eu falei, irmão, você é espiritual demais. Você fala, pastor, por causa de um presente, eu sou barato. Eu sou convencido das pessoas rapidamente. Olha só. Então, seja estratégico e, ao mesmo tempo, amoroso. O seu alvo é ganhar uns aos outros. É entrar em Betel, é você passar por Jericó e você ter a plenitude da sua experiência com Deus na vida da igreja através do Jordão. Quantos creem que essa é a vontade de Deus? Se coloque em pé no nome de Jesus. Eu quero orar por você, mas depois eu acho que eu ainda vou ter mais uma oportunidade. Vou, pastor Hermes? Ah, que bênção. E eu vou poder compartilhar algo a mais com você, no nome de Jesus, e orar um pouco mais com você, para a glória de Deus. Feche seus olhos aonde você está. Fala para o Espírito Santo, Senhor, eu quero caminhar em vitória na Tua vontade. Eu quero viver, ó Deus, as experiências que o Senhor tem para mim, no discipulado, na vida da igreja, de maneira plena e completa. Senhor, eu quero abençoar essa igreja, eu quero abençoar a liderança. Quero declarar, ó Deus, em nome de Jesus, que um novo tempo é estabelecido, ó Deus, sobre esse lugar, sobre a liderança da videira de Taguatinga, da videira do Distrito Federal, ó Deus, de toda a obra que o Senhor tem confiado nessa cidade, ó Deus, sobre a vida do pastor Hermes, sobre a vida, ó Deus, da pastora Diana, ó Deus, eu quero declarar sobre a liderança dessa igreja, sobre cada líder, eu quero profetizar, ó Deus, que o Senhor levará os teus filhos, ó Deus, a caminhar olhando para o Senhor, vislumbrando, ó Deus, o teu chamado e a tua obra, fazendo, ó Deus, com que o reino do Senhor seja conhecido nessa cidade. Ó Deus, eles prevalecerão diante dos desafios. Ó Deus, eles irão perseverar diante das dificuldades. E a recompensa dos céus visitará os teus servos de uma maneira especial e abundante. Em o nome de Jesus. Diga comigo assim, eu sou abençoado. Diga assim, eu creio na mensagem do Evangelho. Diga assim, eu não retrocederei diante das batalhas, dos desafios. Diga assim, eu irei perseverar, avançar diante de cada oportunidade, e eu verei a manifestação dos milagres e da glória de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, diga amém. Glória a Deus, pastor Hermes, glória a Deus.